9 horas aqui, né? 21h20. Bem, como vocês estão? Prontos para a missão? Todo mundo bem? Eu estou bem, viu, pessoal? Estou aqui de férias, curtindo um pouco não, bastante com a minha família, graças a Deus por isso, né? Temos que não só trabalhar, né, mas também aproveitar o momento de lazer, como hoje eu coloquei numa postagem minha lá, né? É muito bom você aproveitar a vida. Melhor ainda você aproveitar a vida com as pessoas que de fato fazem com que a sua vida valha a pena. No meu caso, a minha família em especial, né? Minha família, minha esposa, meus filhos. Então eu estou aqui nesse momento, né, de férias, curtindo com eles. Mas eu não abri mão de bater um papo com vocês, de trocar uma ideia com vocês. E eu tenho certeza que esse tema de hoje vai nos ajudar aí a caminhar, né? Eu sei que cada um de nós aqui que estamos nesse bate-papo, estamos caminhando para uma vida melhor, para dias melhores, né? E uma das coisas que eu sempre compartilho com as pessoas que estão mais próximas de mim, né? O que eu posso fazer para melhorar os ambientes, os locais por onde eu passo, né? Ou onde eu estou inserido, né? E eu tenho descoberto, né? Tenho feito algumas descobertas nesse sentido, tenho colocado em prática e isso tem gerado, assim, retornos absurdos. Primeiramente para a minha vida e, consequentemente, para a vida daquelas pessoas que estão ao meu redor, né? Que estão ali na minha, como que eu falo, né? No círculo ali do meu convívio, né? No meu trabalho, na minha família, nos meus amigos, na roda de amigos, enfim. Eu tenho tomado uma decisão de fato e de verdade de cooperar com a melhoria contínua dos ambientes onde eu estou inserido, né? E isso tem gerado um ganho muito grande para a minha vida, pessoalmente, né? Eu tenho percebido o quanto eu, Moisés, tenho evoluído com tudo isso. E aí eu quero compartilhar com vocês, ó, vamos lá, não esquece aí, não tô vendo muito coração nessa live aqui, aperta o coraçãozinho aí, por favor. Olha, rapaz, até minha pastora Miriam entrou aqui, vixe, agora o negócio ficou do manto mesmo. Seja bem-vinda, pastora Miriam, serva do Deus Altíssimo. A minha tia Kátia tá aí, gente, o Tiagão tá aí, a Ingrid, oh meu Deus do céu, que maravilha, hoje vai ser uma benção. Pessoal, para não demorar com você, eu quero falar um pouco hoje, o tema é Você Pode Melhorar o Mundo. E eu achei esse tema muito pertinente, né? Com o tempo que nós estamos vivendo, no tempo em que as coisas estão acontecendo de maneira muito veloz, né? Nós às vezes nós temos ouvido muito sobre um mundo melhor, mas a pergunta é o que eu posso fazer para cooperar para um mundo melhor. Por isso que o tema da live hoje é você aí mesmo que está me ouvindo. Você pode, e não só pode, como deve se comprometer em melhorar o mundo, né? E aí eu separei alguns tópicos aqui para nós conversarmos um pouco do que eu posso fazer para melhorar o mundo, né? Lembrando, lógico, que não tem como nós não falarmos, estamos aí num ano decisivo, né? Nós temos visto aí que o mundo tem, infelizmente, os preços, né, têm subido absurdamente. Eu fico imaginando o quanto uma família que às vezes depende de um salário mínimo tem se comportado nesses tempos difíceis, né? E aí quando você começa a olhar, né, para a dor do outro, você percebe que a tua dor ela não é tão grande como você imagina. E aqui eu não estou dizendo, não quero de maneira alguma ficar comparando dor com dor. Mas eu quero dizer para vocês que todos nós deveríamos ter um olhar diferenciado. É aquele olhar do o que eu posso fazer para melhorar a vida de alguém. O próprio mestre, o maior mestre de todos, né, que já existiu e que existe porque ele está vivo e reina para sempre, o mestre Jesus, ele falou que quando nós desejarmos nos nossos corações ser o maior, nós devemos tomar uma postura, um posicionamento de servir a todos. Porque o maior é aquele que serve a todos. Então, se nós queremos ser grandes em algum momento das nossas vidas, a receita que o mestre deu foi: você quer ser grande, vai servir todo mundo. Foi isso que o mestre ensinou quando os discípulos perguntou para ele, né, o que
quem seria o maior no reino dele, né? Ele falou, o maior será aquele que tiver a capacidade de servir a todos. Então, isso faz parte também de você melhorar o ambiente e, consequentemente, melhorar a vida das pessoas. Então, vamos lá. Eu coloquei alguns tópicos aqui para nós falarmos de maneira pontual sobre como que eu e você podemos melhorar o mundo. O primeiro tópico que eu coloquei é você precisa entender que você faz parte do mundo. Você precisa entender de uma vez por todas que você faz parte do planeta Terra, deste mundo. Você foi inserido neste mundo com um propósito. E um dos propósitos é cuidar muito bem dele. Eu gosto muito da passagem da Bíblia, quando Deus cria Adão, a primeira coisa que Deus fez foi dar para Adão uma responsabilidade. E qual foi a responsabilidade de Adão? A responsabilidade de Adão era cuidar. Primeiro ele tinha que cuidar do jardim e também ser responsável por cultivar o jardim, né? Então, assim, cuidar fala de proteção, cultivar fala de você literalmente ser responsável de estar regando, cuidando de todo o plantio daquele jardim. Então, a primeira incumbência que Deus deu para Adão foi uma responsabilidade de cuidar do mundo pelo qual Deus estava inserindo ele. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que você faz parte desse mundo e que você precisa cuidar muito bem dele, né? Fazer a tua parte. Às vezes as pessoas falam assim, né? Você não tem o poder de mudar o mundo. Eu não tenho o poder de mudar o mundo, geograficamente falando, e quando eu falo da esfera, né? Mas eu tenho o poder de melhorar o meu mundo e o ambiente geográfico aonde quer que eu esteja inserido, né? Então, isso é uma das coisas que o ser humano precisa entender de uma vez por todas. Ele faz parte desse mundo. Então, uma coisa que eu ensinei para o meu filho Samuel, uma vez, foi o seguinte. Uma vez o Samuquinha, ele deixou cair um papel de bala no chão e eu falei para ele, pega, filho. Aí ele falou, pai. Quando ele pegou, aí eu expliquei para ele o porquê ele tinha que pegar aquele papel. Aí eu expliquei um lance espiritual e expliquei para ele também um lance natural. Eu falei, Samuel, nós somos responsáveis por melhorar o mundo. Se esse papel de bala, aqui é pequenininho, você deixar ele aí, você jogar ele no chão, você vai acabar, você está cooperando para a destruição do mundo, porque esse papel vai gerar um dano na natureza. E aí também, lógico, expliquei para ele um princípio espiritual, né? Que Deus é um Deus que gosta de coisas limpas. Quem gosta de coisa suja não é Deus, é o diabo. Aí eu falei isso para ele, ele falou, verdade, pai. Eu falei, verdade, filho. Então, a partir daquele momento, eu inseri dentro do coração de Samuel um pensamento de que ele era responsável por cuidar não só do mundo físico, mas também do mundo espiritual, né? Então, é um exemplo bem simples, bem pequeno, mas que pode fazer toda a diferença. Imagine se cada criança fosse ensinada pelos seus pais a não jogar papel no chão, por exemplo, plástico no chão, jogar sujeira e fosse ensinado pelos pais a descartar a sujeira ali, o lixo, né, nos locais ideais. No mínimo, se cada criança fosse ensinada pelos seus pais que não deve jogar papel no chão, já estaria cooperando para um mundo extremamente melhor. Mas, infelizmente, os próprios pais que acabam dando esse mau exemplo, né? Achando que o mundo não é responsabilidade deles. Então, primeiro tópico aqui, você tem que entender, de uma vez por todas, que você faz parte desse mundo, tá? Você foi inserido nesse mundo. E quando você foi inserido nesse mundo, queira você ou não, foi dado a você, da parte do Criador, foi te dado uma responsabilidade de cuidar desse mundo. Então você precisa cuidar desse mundo, beleza? Então pense bem nisso. Outra coisa, você precisa entender a sua espécie. Uma coisa que eu tenho visto, né, e até ouvido, infelizmente até em redes sociais, em muitos lugares, são pessoas que não entendem o tipo de espécie que ele é inserido, que ele pertence. Por exemplo, eu quero falar com vocês aqui sobre assim, você é um ser que foi criado para viver em comunidade. Eu fico impressionado como tem gente que quer viver uma vida isolada, né?
Então, assim, ó, se você é uma pessoa que está vivendo uma vida isolada, porque você acha que você dá conta de viver isoladamente, eu quero te dar uma notícia. Você está fadado ao fracasso e a ser destruído, né? Eu não estou dizendo aqui aquele tipo de isolamento, aquele tipo de quando você se retira para uma meditação, não estou falando disso. Estou falando daquelas pessoas que querem viver isoladamente. Pasme, eu já ouvi de pessoas assim, eu não preciso de ninguém. Meu amigo, como que você não precisa de ninguém? Você está maluco? Quando Deus te criou para viver em comunidade. Uma vez assistindo um filme, eu não vou lembrar agora exatamente o título do filme, né? Mas em 2007 eu estava cursando na Faculdade de Educação Física e aí eu tive que fazer uma tese de um filme e a ideia do filme era, eles pegaram uma criança e isolaram essa criança. Não demorou muito tempo para essa criança começar a um estado de loucura, né? Então, assim, quando a pessoa ela é isolada, o ser humano não foi feito para ser isolado, tá? Então, quando normalmente o ser humano ele se isola a ponto de achar que não precisa de ninguém, pode ter certeza que a vida dele vai se autodestruir, tá? Então, assim, ó, se você de alguma maneira está sendo acometido por um pensamento de que você não precisa de ninguém, que você dá conta sozinho das coisas, eu quero dizer uma coisa para você, você não dá conta. Então, se você quer e deseja melhorar o mundo, você precisa entender que você precisa se relacionar com as pessoas. Mas não com qualquer pessoa, você precisa se relacionar com as pessoas certas. Então você precisa entender que o tipo de espécie pela qual você pertence, ela não dá conta de ficar isolada, sem ter contato com pessoas da sua espécie, ou seja, com o ser humano. Então, se você deseja melhorar o mundo, você precisa de pessoas, você precisa estar conectado com pessoas, beleza? Esse é um outro ponto. O outro ponto que eu quero destacar aqui, para que o mundo seja, para que nós melhoremos o mundo onde nós estamos inseridos, é você assumir a sua parcela de responsabilidade em fazer com que isso aconteça, tá? O que acontece também, pessoal, é que nós, seres humanos, infelizmente, você pode perceber que quando se trata de nós criticarmos as pessoas, nós somos muito rápidos em fazer isso. Nós somos muito bons em olhar defeito dos outros. Mas quando se trata de nós entregar um elogio para alguém, falar bem de alguém, né? Ali demonstrar ou fazer um elogio mesmo, né? No sentido de apresentar algo bom que outra pessoa faz, nós somos muito ruins com relação a isso, né? Nós estamos tímidos, eu gosto de falar, nós temos timidez quando nós temos a oportunidade de elogiar alguém por algo bom que ela faz, e aí nós não fazemos, mas quando alguém faz algo que não é legal, nós estamos somos muito rápidos em criticar as pessoas. Então, assim, eu e você, nós precisamos assumir a responsabilidade, né? A responsabilidade de quê? De melhorar o mundo. E como que eu assumo isso? Melhorando a nós mesmos. Pessoal, como é que eu posso melhorar o mundo, né? Você pode melhorar o mundo melhorando a si mesmo, tá? Tendo uma capacidade de melhorar a si mesmo. Às vezes eu ouço de algumas pessoas, já ouvi isso, e eu fico pensando, meu Deus, como isso vai destruir essas pessoas? Do tipo assim, eu não preciso que ninguém goste de mim. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e eu falei para ela assim, quando alguém fala isso, na verdade essa pessoa está clamando para assim, ó, por favor, alguém me dê atenção. É isso que ela está falando, tá? Porque o ser humano, ele foi colocado dentro dele uma necessidade de relacionamento. E todos nós temos em nós um lance chamado de autoaceitação. Todos nós precisamos disso. Lógico, eu não estou falando agora aqui daquela questão de dependência.
Mas, galera, quando as pessoas começam a falar que não precisa dos outros, não precisa que os outros gostem dela, eu fico um pouco desconfiado. Porque, na verdade, todo mundo precisa de todo mundo. Então, uma das formas de nós assumirmos e melhorarmos esse mundo é nós assumirmos a responsabilidade de melhorarmos a nós mesmos, de mudar, de evoluir, né? De evoluir para melhor. Às vezes as pessoas falam, eu não mudo. Cara, se for para melhor, pessoal, mude, não tenha resistência. Não mude se a sua mudança for gerar destruição na vida de alguém, se ela for gerar destruição no ambiente onde você está. Mas se a sua mudança for para o bem, não tenha timidez em ser transformado e em mudar, tá? Quando você muda, eu aprendi uma coisa, quando eu mudo, eu melhoro o meu mundo, né? E quando o meu mundo é melhorado, o que acontece? O mundo das pessoas que estão ao meu redor são impactadas diretamente com essa melhoria. Com isso, o mundo das outras pessoas também melhora, né? Então, uma das coisas que eu sempre vou pedir para vocês, melhore a si mesmo, né? Moisés, como que eu vou melhorar a mim mesmo? É simples, né? Lendo mais, ouvindo pessoas que de fato agregam na tua vida. Como que eu posso melhorar a mim mesmo? Reconhecendo quando você teve uma atitude ou está andando por um caminho que esse caminho não é benéfico para a sua vida. Quando você melhorar, o que vai acontecer? O seu mundo vai ser impactado com isso. Quando o seu mundo melhora, o mundo das pessoas que estão ao seu redor diretamente são melhorados pela melhoria do teu mundo. Por isso que você pode sim melhorar o mundo. E quando eu falo do mundo, eu não estou falando do mundo, né, no seu todo, mas você pode melhorar o teu mundo. E guarde isso no teu coração. Quando você melhorar o teu mundo, o mundo das pessoas ao teu redor serão melhorados. E você vai ver que isso vai voltar para você como algo muito benéfico, né? E para finalizar, aqui para vocês é o seguinte, ó. Hoje não, 2 semanas atrás, eu fui visitado por um pensamento. E o pensamento é o seguinte: você e eu, nós podemos ser bons em um monte de coisa. Podemos ser bons em muitas coisas. Mas se nós formos ruins em reconhecermos quando nós erramos com alguém, falhamos com alguém, se nós formos ruins em reconhecer os nossos erros, ir lá e consertar, e pedir desculpa para as pessoas, perdão para as pessoas, você pode ser bom em muitas coisas, mas se você não for bom nisso, na verdade você acaba não sendo bom em nada, tá? Então, e hoje eu fui visitado por uma frase assim, ó, que o orgulho ele é um veneno que destrói o seu próprio hospedeiro. Ou seja, o orgulho ele é um veneno que mata a pessoa que o carrega. E, infelizmente, como às vezes o mundo é acometido desse sentimento tão maligno, né? Que é quando as pessoas erram com alguém, as pessoas não têm capacidade de reconhecer que errou, ir lá e pedir desculpa para as pessoas, né? Essa semana eu estava lendo um texto da Palavra de Deus, onde o próprio Deus diz que quando eu tenho esse tipo de atitude, Ele não me perdoa. E quando Ele não me perdoa, não tem como eu receber da parte dEle o favor dEle, né? Então, pessoal, se você quer melhorar o mundo, e você tem esse sentimento no teu coração, não, eu quero que o mundo seja um mundo melhor, lembre-se disso. Comece melhorando a si mesmo. Comece sendo a mudança que você deseja no mundo. E isso vai transformar o teu mundo e, consequentemente, o mundo que vai estar ao seu redor. Tá bom? Então, fica com essa palavra aí, tá bom? Que Deus te abençoe
que você assuma esse compromisso de melhorar o teu mundo. Beleza, pessoal? Grande abraço, tô indo, tá? Até semana que vem estaremos aqui novamente com outro tema, mas guarda isso no teu coração, o mundo precisa de você, tá bom? As pessoas em tua volta precisam de você, então vai lá e melhora o teu mundo, beleza? Grande abraço e até mais. Fui!